אשת אשת חיל ממצא Então, gente, vamos começar mais uma Perashá da semana, Perashá Vaigash. A gente está, o livro Bereshit em si, todo ele é um trama maravilhoso, é o livro que vai inaugurar a Torá Kedushá, e é dividido em fases, né? E a gente já está na reta final, praticamente, desse livro. E semana passada a gente viu a Perashá Miketz, né? E agora a gente vai ver Vaigash, essa Perashá tão interessante, tão importante. E eu queria, antes de começar a fazer esse comentário da Perashá, eu queria que vocês se inscrevessem no nosso site, no nosso canal no YouTube, curtisse, né? Porque se você curte, vai entender que a rede vai entender que as pessoas estão assistindo e vai mostrar mais para as pessoas todo esse comentário que a gente prepara com o maior carinho da Perashá da semana. Semana passada, a gente viu que Yosef ele vai ficar preso, ele vai sair da casa do Potifar, vai para uma cadeia, ele vai ficar 10 anos preso, relacionado a cada irmão dele, porque ele não teve bitachon em Akadosh Baruch Hu, confiança em Hashem, e confiou nos dois presos, né, o padeiro e o copeiro, e por causa desses dois ele ficou mais 2 anos de castigo na prisão, até que foi chamado perante o rei e interpretou o sonho do rei. E ali a gente vai ver, a gente vai ver que ele vai se tornar o vice-rei, tá? Bem interessante nisso, né? Essa Perashá vai mostrar uma coisa bem interessante. Eu estou achando que vocês estão quietinhos, vocês estão me ouvindo? Ou eu estou falando... Estamos sim, Ravi. Tá ótimo. Fica mais fácil para mim quando tem o retorno. A gente vê que o Yosef ele vai ficar na cadeia, vai interpretar o sonho, né? O sonho de Faraó. E quando ele vai... Vamos fazer uma alusão. Quando a esposa de Potifar vai rasgar a roupa de Yosef, ele vai ficar pelado, né? Como eu falei semana passada, vai andar na rua pelado, e é uma forma mais baixa, né? Quando o homem perde a sua dignidade, que é a sua roupa, tá? E a gente vai ver que vai acontecer diferente, né? Quando Yosef está na casa de Potifar, ele vai fazer como ele fazia quando ele estava com os irmãos. Ele ia para o espelho, pentear, se achar que ele é o cara, né? Então, ele já estava numa situação mais de conforto. E no final disso, a gente vai ver que quando Yosef vai se apresentar ao Faraó, né, e ele vai interpretar, ele já volta mais, depois dos 12 anos na cadeia, ele aprende a lição, né? E aí acaba o sofrimento. Lembrando, tá, gente? Quando Yosef sai da prisão, quem é que morre? Quem é que vai morrer? Yitzhak, tá? Yitzhak Avinu, o pai de Jacob e de Esaú, ele já estava muito fraquinho. Com quantos anos Yitzhak morreu?
Alguém sabe? Ele teve 5 anos mais que o pai dele, Abraão. 180 anos, tá? E ele vai estar, Isaac vai estar com Jacob e Esav, tá? E é muito interessante eu contar esse midrash. E ele vai, Isaac vai reunir toda a família dele. Toda a família dele. Lembrando que quando Isaac Avinu vai morrer, ele vai chamar Jacob, ele vai reunir toda a família, como é costume de Abraão, como é costume, como Jacob também vai fazer. Isaac Avinu estava fraco. E aí ele vai chamar os 2 filhos, Jacob e Esav. E um costume bem interessante que Isaac Avinu vai fazer, ele vai abençoar não os pais, não Jacob e nem Esav. Ele vai abençoar os filhos de Jacob e os filhos de Esav. E a gente vai ver que Jacob e Isaac Avinu, ele vai chamar primeiro os filhos de Jacob, né? E vai abençoar, e depois vai chamar mais uma vez, vai comunicar mais uma vez a mensagem que Hashem ia dar para os filhos de Jacob essa terra, a terra de Israel. E para todos os seus descendentes, com uma condição, que eles cumpram Torá e Mitzvot. Então, Isaac Avinu, ele vai fazer essa promessa para os descendentes de Jacob, vai dizer assim, olha, essa terra que vocês estão, a terra de Canaã, vão ser suas. Porém, com uma condição, você fazendo a mitzvah de cumprir a Torá. Cumprir a Torá e cumprir as mitzvot. Então, os filhos concordaram, e aí a gente vai ver também uma outra situação. E a Isaac Avinu vai botar mais uma situação e vai dizer assim, que vocês tenham compaixão, tá? E a gente vai entender muito bem, e quando a gente não estuda a Torá, a gente acaba entrando, não conhece o Midrash, não conhece muita coisa da Torá, então a gente acaba ficando só no superficial. Mas preste atenção que Isaac Avinu vai falar para os descendentes de Jacó. Que vocês atendam os pobres, as viúvas e o estrangeiro. E a gente vai ver essa situação que o estrangeiro seria o convertido, né? A gente vai ver muito o Midrash vai trazer isso, e aí Isaac vai prometer para os descendentes assim, olha, se você faz isso, a terra é sua. Né? E quando ele terminou, né, essa palavra, a alma dele, né, a alma de Isaac Avinu partiu. Ele largou. E nesse exato momento, quando ele morre, é libertado Yosef da prisão. Quando um tzadik morre, os maus decretos que acontecem com o Am Israel é anulado. E a gente aprende daí. Isaac Avinu morreu, Yosef foi libertado, um tzadik. E quando Isaac morreu, seus 2 filhos caíram no chão, prantearam. Porque você tem que entender, Esav e Jacob são 2 forças, mas eles são duas ideologias que batalham com veemente para aquilo. É quase um left e um right, é quase um esquerdista e um direitista. Tá? A gente vai ver que cada um tem a sua razão, cada um tem a sua forma de ver o mundo.
E aí, né, Yitzhak Avinu tem um enterro que nem os reis de Canaã tiveram. Tá? E a gente vai ver que mesmo os reis que ali viviam vieram ao funeral de Yitzhak Avinu e prestar as condolências a Yaakov e a Esav. Agora, quando o corpo é enterrado, qual é a coisa que a gente vai fazer? O que acontece geralmente quando a família enterra um corpo? O que a família faz? Alguém pode me dizer? Pode repetir, Rabino, por favor? A pergunta é o seguinte: quando você enterrou a pessoa, o que a família faz depois que enterrou? Shivá? Quem falou Shivá? Aaron. Aaron, você é um tzadik, mas não é. A pessoa pode até fazer Shivá, mas o que vai acontecer depois que enterrou um pai ou uma mãe não aleno? Deus nos livre. O que vai acontecer? Sair do cemitério e lavar as mãos. Começa o luto, né, velho? Começa o luto. Vocês são tzadiquinhos. Oh, vão. Vocês têm notícias próximas da família. O que acontece quando uma pessoa morre e o que a família vai falar? O que ela vai querer? Briga, joga na cara do outro. Hã? Briga, lava roupa suja. Briga, lava roupa suja. O que mais? É que eu não entendi o contexto da pergunta. pergunta. Vou fazer a pergunta novamente. A partir do momento que enterra Yitzhak Avinu, né, eles estão lá de luto, tá? E aí eles vão brigar, porque Yitzhak e Yaakov sempre vão brigar. O que vai acontecer com os dois nesse exato momento? Qual o papo legal que eles vão ter ali? Nossa. Hã? Herança? Lembrando que eles são filhos de um homem muito rico. Olha o tipo. Olha o tipo. Olha. Não, a briga é por herança. Ai, a fé meora. Sim, sim. E a fé meora. Eles não estão falando de... Não estão lendo Terrilim. Eles estão dizendo, olha, herança. Papai morreu, mas vida que segue, né? Eu tô aqui, né? Você também tá aqui. Vamos 50-50, né? Essa é a ideia, né? E quem é que vai falar isso? Esav vai dizer Yaakov, vai dizer assim, olha, Esav é a coisa material, tá? Tudo que é material é Esav. Tudo que é espiritual é Yaakov. E aí, Yaakov, ele vai olhar a propriedade do pai, ele vai chegar a uma conclusão, dizendo, vamos dividir a parte metade. Porém, Yaakov Avinu, que é a força mais espiritual, ele vai dizer assim, sabe o que é? Papai falou que meus filhos, a minha geração, ia herdar a terra de Israel, Eretz Canaã, ou Eretz Israel. E sabe o que eu vou fazer? Ele fica com tudo, mas que eu possa ficar com a terra de Israel. E aí é uma good deal, né? É uma boa coisa, né? Ismael ficou assim, meio duvidoso. Então ele foi com o filho de quem? Esaú ficou meio duvidoso. Então ele foi com o filho de quem? De Ismael. Nevaita. Né? O nome do filho de Israel, do Ismael é Nevaiot, é o filho de Ismael, que era um mago, que era uma pessoa que conseguia ver Tumá, né?
E aí ele dá um conselho para Esav, né? Porque Esav e Ismael se casaram, né? Ele casou os filhos dele, ele casou com as mulheres de lá, então ele estava com as cananitas, com todo, ele estava ali do outro lado. E aí ele vai falar assim, vai pegar esse conselho com esse filho de Ismael, e diz assim, olha, presta atenção. Jacó vindo, por mais que ele seja um sadique, por mais que ele queira, ele nunca vai conseguir vencer os reis aqui de Canaã. Os descendentes deles nunca. E olha, eu tenho certeza, o Deus dele não vai, olha que legal, não vai, ele prometeu para ele essa terra, mas eles não vão conseguir ficar, porque o povo de Canaã é muito forte. Então, eu, se fosse você, ficava com os bens. Aí Esaú chega com o irmão, olha, tudo bem, eu fico com todos os bens, né? E você fica com a terra de Israel. Tá tudo ok. Quando eles fazem isso, eles estão caminhando, né, em Hebron e vão chegar onde que está lá a Mearat Marpelá, né? O local onde está enterrados os patriarcas, onde foi enterrado Yitzhak. E ele vai dizer assim, se eu permitir que um pecador como meu irmão Esav, um rachá, fosse enterrado aqui, onde está meu avô Abraão e meu pai Yitzhak, a gente não vai ter continuidade. Porque aqui é o começo, aqui está enterrado Adão e Eva. Onde está enterrado Marpelá, também está enterrado Adão e Eva. Então, eu vou fazer o seguinte, já que ele ficou com todas as partes financeiras, ou bens, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma moeda de ouro, muitas moedas de ouro, vou empilhar e vou fazer o seguinte, olha, exato, esse território era teu, né? É teu. Aí disse, não, eu quero ser enterrado aí, do lado do meu papai, né, do meu pai. Então, o que Jacó vai fazer? Ele vai pegar um saco de moedas de ouro e vai dizer assim, pô, Esav, para com isso, olha como é que Esav gosta de ser enganado. Né? Ele tem o Yetzirah fraco, a carne é fraca. Ele vai, olha aqui, ó, né? Tem gente que tem Yetzirah para a comida, tem gente que tem Yetzirah para o lado sexual. Para Esav, era dinheiro. Era dinheiro. Ele gostava de Bassar, ele gostava de Mauet. Então, quando ele viu aquele monte de dinheiro, ele disse, cresceu o olho, né? E aí ele vai dizer, eu topo, não é meu. Aí, quando ele ia dar, não, calma aí. Vamos fazer um contrato. E ainda pegou 2 testemunhas, tá? Pegou 2 testemunhas e assinou, fez ele assinar, botou esse contrato dentro de um pote de barro e deu para os filhos, Jacó deu para os filhos dele para conservar, né? E quando a gente vai ver que esse contrato vai ser preciso, mas para mais adiante, né? Como eu falei, a gente vai ver que Jacó ele vai ter esse grande tristeza de 22 anos sem o filho dele sem ser visto, mas ele vai ser libertado e ele vai se tornar o vice-rei. Tá? É bem interessante a gente falar disso, para que vocês possam entender a grandeza de Yosef. Tá? A grandeza de Yosef Atzadik. Quando ele se torna o vice-rei, ele vai interpretar os sonhos. Né? Os sonhos de Faraó, e o Faraó vai indicar ele como a pessoa que vai cuidar de toda a construção dos armazéns, né, de pão. E por que o Egito era o lugar mais caro do mundo, era o primeiro mundo?
Porque o pão, ele se torna um ministro do pão, seria isso, né? Da farinha. Porque até hoje, uma curiosidade, até hoje, quem conhece Israel, em Haifa, você vai ver um depósito só para trigo. Por que isso? Em muitos países, né, em período de guerra, a gente tem que ter um armazém que só guarde trigo, porque pode ter fome. Né? Até hoje tem. Quem conhece Haifa, ali na área do porto, você vai ver um depósito grande. Não sei se ainda guardam, né, trigo lá, mas por muito tempo funcionou dessa forma. Então, ele vai ser o ministro que vai construir um armazém para pão, e o mundo inteiro vai comprar trigo para eles, né? Deles. Né? Então, ele vai ser o grande homem que vai salvar o Egito. Quando o rei, né, percebeu que a interpretação de Yosef seria verdadeira, imediatamente reuniu seus ministros e disse: vocês ouviram o jovem hebreu? A sua aplicação dos sonhos, olha, eu gostei muito. Você tem que tomar conhecimento dos sinais que ele deu para comprovar a palavra dele. E aí os ministros falaram: olha, desculpa, Faraó, você pode ter gostado desse rapaz aí, mas eu tenho uma coisa. Eles estavam, lógico, os ministros ficaram com ciúmes, né? Como é que você vai dizer que eu, ministro, vou ter que obedecer a ordem desse escravo, né, que foi vendido nada mais, nada menos por 20 moedas de prata? Né? Como é que a gente vai... Você está brincando, você está louco, Faraó. E ainda além do mais, a nossa Constituição, nossa regra interna aqui é para que a gente possa ser governado por esse plebeu, vamos botar nessa linguagem, ele tem que falar 70 idiomas. Isso é um perrapato, ele não vai falar nem mal fala o idioma dele. E aí a gente vai ver que o rei disse: olha, vocês não olharam para esse rapaz direito, vocês não notaram que ele é de uma família nobre. Eu pude notar pelo comportamento dele, da forma como ele falava. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou convocar uma assembleia e vou trazer Yosef novamente. E vocês vão analisar ele. Se ele falar bem, se ele é nobre realmente. Aí os ministros concordaram. Yosef foi dormir, né, depois dessas grandes emoções. Na madrugada, Deus enviou um anjo, Gabriel, né, para ensinar ele 70 línguas. Muito interessante isso. E aí, ele estava lá dormindo. Quando ele está dormindo, o anjo entrou no quarto e aí acendeu uma luz de brilho, né, como fala, e acordou Yosef. Ele ficou assustado. E aí disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: olha, presta atenção. A Kadosh Baruch Hu me mandou aqui para te ensinar as línguas, 70 línguas, para que você possa ser o vice-rei do Egito. Ah, mas é muito difícil, muito difícil. E aí o anjo, para que pudesse ajudar Yosef, acrescentou uma letra mais no calendário, no nome dele, e ele vai ser chamado Yehosef. Tá? Porque quando acrescenta uma letra a mais, nesse exato momento, a memória dele se expandiu e ele recebeu, naquela noite, o domínio das 70 línguas. De fato, o nome dele volta a ser Yosef. Essa letra, a gente vai ver que, na questão de troca de nome, sempre vai acontecer isso. Tá?
e o nome dele volta a ser Yosef, né? Mas quando ele recebe, diz o Midrash, que ele recebeu uma letra a mais, e aí ele vai ter a forma de poder falar os 70 idiomas, né? E o Yosef, de manhã cedo, foi chamado, ele chegou no castelo, no palácio, em seguida apresentou perante todo mundo e até o faraó, né? E dessa vez ele subiu os 70 degraus, tá? Porque sabia o número de línguas. E colocou-se perante o rei no degrau mais alto, e ele primeiro se dirigiu ao rei em hebraico, e o rei desconhecia essa língua, e ele perguntou: o que você está falando? E perguntou ele: essa é a língua Lashon HaKodesh, respondeu Yosef, e o rei ficou assustado e pensou: se meus servos descobrirem que há uma língua que eu não conheça, eles me destituirão do trono, falou o faraó. E aproximou-se de Yosef, implorando que não revelasse a ninguém que ele, o rei, o faraó, não falava hebraico, né? Hoje em dia quase ninguém fala hebraico aí fora, né? Então o faraó também estava nessa mesmo nível. Então ele se voltou para o seu ministro e disse: o homem que está na minha frente sugeriu que eu nomeasse um homem sábio, inteligente e dê autoridade sobre a terra do Egito para prepará-la para os 7 anos de fome. E esse homem inteligente, ele entendeu os meus sonhos para esse conselho, então ele é digno de ser o vice-rei para fazer essa construção, né? E ele falou, o faraó falou com Yosef: a partir de hoje você é o governador empossado no Egito, né? E ninguém fará coisa alguma ou pequena sem a tua permissão. E aí vai trocar o nome dele. Qual é o nome que ele vai receber? Alguém sabe? Safenat Paneah. E a fé meu antes. Quem falou isso? Safenat Paneah. Ele vai receber esse nome, pois é o único capaz de interpretar os enigmas dos sonhos, né? Esse é que é interpretador de sonhos, seria isso, o enigma. Em seguida, né, ele vai tirar o anel e ele vai dar o anel real para Yosef. Ou seja, ele vai ser, aí o faraó vai entrar de férias, né, nesses 7 anos. Aí a gente vai ver a história mais interessante, que a gente vai ver que Yosef, ele vai ser reverenciado em todo o Egito. 5.000 homens com espadas reluzantes estendidas na sua frente marchava diante a carruagem real do Yosef. Olha que interessante. E ele estava realmente como um homem muito grande. 20.000 homens de guarda do rei andavam à sua direita e 20.000 à sua esquerda, né? E no dia da posse dele tinha bandas, flautas e aroma, então foi uma coisa meio faraônica mesmo. Mas mesmo assim, cheio de pratas, cheio de coisas, cheio de poder, quando ele chegou no seu íntimo, quem ele pensou? Ele olhou no espelho, quem que ele pensou que ele era? Quem é a pessoa que veio no espelho? Alguém pode me dizer? O pai dele. Yaakov Avinu. Quando ele olha no espelho, ele vê a figura do pai. Com aquelas roupas simples, mas com dignidade de Yaakov Avinu. Yosef tem muito da gente na Galuta. A gente pode ser
médicos, advogados, pode ser tudo, mas ele vai ser, sim, tem que lembrar quem ele era. Ele era filho de Yaakov. Então, a gente vai ver, né, essa breve introdução, a gente vai ver que acontece várias coisas, a fome vai atingir de vez e vai aparecer os irmãos, a gente viu isso na Perashá passada, e aí vai Benjamim ficar preso, né? E a gente vai ver que Yosef vai se revelar, ele vai revelar o segredo, né? Ele vai dizer que ele é Yosef. Mas uma coisa bem interessante para a gente ver é como que ele se revela. Porque, na verdade, Yosef não queria, ele não queria se revelar. Ele tinha alguma coisa ainda contra os irmãos dele. Né? Perdão? Não, desculpa, você perguntou, eu ia falar que ele se revela depois que Yehudá implora para que Benjamim não seja feito escravo. E ele achou que eles fariam com Benjamim a mesma coisa que fizeram com ele, abandonar ele como escravo e ir embora. Aquilo acho que o deixou muito emocionado, até que ele teve vontade de chorar. Na verdade, você está correta, mas o ponto principal é quando ele pergunta, e olha, em hebraico. vai falar, Quando ele fala em hebraico. assim, não, ele vai falar, se eu não levar Benjamim para casa, meu pai não vai aguentar, vai morrer. Não é verdade? Você lembra disso? Sim, e aí... sim. Hã? Não, sim, Lina, lembra? E ele vai, literalmente vai dizer, se você fica com Benjamim, matou o velho. E Yehudá, ele já era o símbolo da Teshuvá, né? Porque ele fica, quando ele vê o pai dele de luto, sentado, chorando. Imagina a cabeça de Yehudá, né? Ele era um líder, né? Ele vai ser o líder, mas ele vai ser deixado por 20 anos, 22 anos de lado. Os irmãos dele não iam perdoar Yehudá. Então, a coisa que ele fez foi uma coisa muito forte. Então, Yehudá, ele estava entendendo que havia um julgamento muito forte para ele, que ele estava morto, literalmente. Ele sabia que ia morrer. Então, o que Yehudá fez para não morrer? Alguém sabe? Ele casou. Mas, Rabino, como é que Yehudá pode casar, fazer festa de casamento, dançar, casar, enfim, e vendo o pai sofrendo? Yehudá entendeu que a única forma de expiar o pecado que ele fez tão grande é começar de novo. E quando você começa de novo? Quando você casa. Exato, Hashem, eu vou falar mais sobre isso na aula de domingo, né, sobre o matrimônio. Está pronta já, né, graças a Baruch Hashem. Mas a gente entende, quando uma pessoa casa, tanto que faz o jejum, né, o homem e a mulher, antes no dia do casamento, é um costume bonito, é como se fosse Yom Kippur, pessoal. Então, aquela pessoa, o Hatan e a Kalá, eles estão num nível muito alto de pureza, que eles podem abençoar as pessoas. Eles não têm pecados ali. São abonados o pecado. Então, quando Yehudá, ele tem consciência disso, da techuvá que ele faz, ele agora não. Aqui é Am Israel.
a gente errou, agora Benjamim não fica. Benjamim não fica porque vai atacar o nosso velho pai. Quando Yosef descobre que o pai ainda está vivo, still alive, ainda está vivo, ele não aguenta. E aí ele se revela. Sou eu, Yosef, né? E a gente conhece bem a história. Né? A gente conhece bem a história e a gente vê que Yosef, o sonho que ele vai ter com os irmãos que ele tem se torna verdade. Né? Se torna verdade. E vai se tornar verdade quando o faraó sabe que os irmãos de Yosef estão no Egito, o faraó fala, olha, tem que trazer todos eles aqui, porque ele viu que Yosef ficou balançado. Ele sabia, o faraó sabia que Yosef tinha um pai que ele era apaixonado. Aí a pergunta é, 22 anos, vice-rei, né, com 20 mil homens à sua esquerda, 20 mil homens à sua direita. Não teve problema, não tinha um tempinho de mandar uma delegação ali para dizer, pai, hello, I'm alive, eu estou vivo? Só que o problema seria que se Jacó soubesse que ele estava vivo, ele saberia o que os filhos dele fizeram e o desgosto acho que ia ser muito grande. O desgosto ia ser muito grande. Bonito essa a tua forma de pensar. Nunca tinha pensado dessa forma. De fato, mesmo que Jacob Avinu soubesse e Yosef estivesse vivo, sendo vice-rei do faraó no pior lugar do mundo, onde a idolatria reinava, Jacob sentava de luto. Peraí, gente, Jacob Avinu, que ensinou a Torá, era a fruta de Yosef. Como é que pode ele ser o vice-rei de um lugar tão idólatra como o Egito? Então, por isso Yosef não se revelou. Porque ele sim entendeu que tudo era designação de Akadosh Baruch Hu. Voltando, vocês lembram que há pouco eu falei que a mulher de Potifar rasgou a veste do Yosef, ele saiu pelado na rua? Quando o faraó chamou ele para ser vice-rei, o que o faraó fez? Deu as vestes reais para ele. Deu uma veste real para ele. É. Então, uma veste que é ficar sem roupa e a roupa mais nobre de um rei. Olha como é que um homem pode chegar do baixo para cima. Esse foi Yosef. E esse é um belo exemplo para a Israel. Rabino? Pois não. Vou fazer uma pergunta? Passa. Olha, eu estou no Red Bull, porque aqui está meia-noite. Tudo bem. O senhor falou que ele poderia mandar uma delegação e avisar que estava vivo, né? Desculpa, eu não estou entendendo. E agora, tá melhor? Tá melhor. Pronto, o senhor falou que ele poderia ter mandado uma delegação para avisar que estava vivo e etc. E não fez assim. Depois ele se revelou, mas quando ele mandou avisar, ele disse primeiro que, olha, teu filho, o governador do Egito, está vivo. Não seria a mesma dor? Quem vai avisar são os filhos, né? Então, Jacob vai vir. Quem é o pai que não me conhece melhor seus filhos? E eu vou contar por como que Jacob não acreditou de tão fato, não. Preocupados, desapontados e furiosos, os irmãos viajaram para casa. Né?
E para descansar dessa longa viagem, quando Levi abriu, né, a gente vai ver que ele vai deixar, Levi vai encontrar na sacola alimentos, né? Na sacola que ele carregava, e percebeu que também todo o seu dinheiro fora devolvido. Né? A gente vai ver aquela situação do dinheiro que ele vai dizer. Isso antes, e a gente vai ver que eles não vão se revelar, e a gente vai ver que tem aquela briga. E Judá vai brigar com Yosef por causa de Benjamim. E eu já vou responder tua pergunta, tá? Mas é mais importante, eu quero trazer esse detalhe que a gente, às vezes o Midrash ele faz com uma grande riqueza e a gente passa direto para os finais. E eles brigam, não é uma briga de discussão, mas brigas de superpoderes mesmo, né? Porque a força de Yehudá era uma força de um leão. Eu acredito que seja dessa origem, porque ele é o símbolo dele, o leão. E ele brigou para o irmão Benjamim. Eles vão se revelar. Ele vai chorar, a Paró vai dizer, olha, manda trazer teu pai para cá. Mas qual foi a coisa que fez que Jacob havia acreditar que Yosef estava vivo? Alguém sabe me dizer? Repete a pergunta, por favor, Rafa. Qual foi... Jacob não acreditou nos filhos dele. O que fez Jacob entender que o filho Yosef está vivo? O Eterno falou com ele. Foi o último estudo da Torá que ele teve com o pai dele. Que eu não escutei, Eric. Fala de novo. Foi o último estudo que ele teve com a Torá com o pai dele. E a fé, e qual foi o último estudo? Bom, tá ótimo raciocínio, você sabe. A respeito que o povo seria para uma terra estrangeira. Não. Não é isso. Eric, continua esse teu raciocínio, você sabe. É o Diogo que está falando, Rabino, não sou eu. Se ele continuar o raciocínio, isso, se ele continuar. Diogo, perdão. Diogo. Oi, peraí, Rabi, que eu tô no trabalho aqui. Tô vendo aqui, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu achar aqui. Bom, eu vou falar. Senhores, quando Yaakov vai pedir, vai lá olhar teus irmãos, que eles já estão muito tempo longe, Yosef vai até Shechem, depois não acha nada em Shechem, e depois vai até Hebron. Aí, quando ele chega em Hebron, ele vai encontrar com os irmãos, vai acontecer toda aquela situação, ele vai ser vendido, né? Mas, nesse período, antes de Jacob pedir para que ele fizesse isso, eles estavam estudando sobre Hagalot. Hagalot significa as carruagens. Tá? Estavam estudando um tema muito importante sobre carruagens. E que as carruagens chegavam e se cruzavam e vinham na sua frente. Olha como é que é. Vamos ver se esse ato vai fazer lembrar no futuro, tá? As carruagens vão chegar e vão se cruzar e vão chegar. Né? O que isso lembra? Hã? Alguém sabe? É uma pista? Quando ele foi abençoar os filhos de... Berkat Rabanim. Vai chegar e vai cruzar e vai chegar.
E Jacob vai fazer isso. Olha aqui como é que é a coisa mais profunda. Então, esse foi o último estudo que Yosef vai estudar com Jacob. 22 anos se passaram, os filhos disseram, olha, o vice-rei do Egito é Yosef. Yosef está vivo. E Jacob deu bola para isso? Não. Mas quando ele vem, as carruagens, de longe, vindo e fazendo isso, e chegando nele, o que acontece com Jacob? Por 22 anos, Jacob Avinu não tinha nevoar. Ele não tinha a revelação divina. Nisso, ele recebe a nevoar. A presença, a Shekhinah de Kadosh Baruch Hu, ele começa a ter profecias, ele volta a ser Jacob Avinu, ou seja, ele volta a ser quem? Israel. Yafé, meu! Isso aqui já está quase um bordão, né? Yafé, meu! Yafé, meu! Muito bom, é assim que eu gosto. Então, ele vai ter a nevoar e vai dizer, meu filho está vivo. Tudo que passou foi um plano divino. E aí, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, olha, o meu Yosef quer que a gente desça ao Egito. Ele quer que a gente desça ao Egito e quer que você venha, meu pai. Jacob Avinu queria ir? Não queria. Não. Por que ele não queria vir? Egito é Nova York. Tem tudo lá. Tem dinheiro, tem o melhor lugar. Né? E Jacob vai concordar, mas Jacob vai passar quanto tempo antes na primeira galuta dele em Arã? 20 anos, não é isso? 20 anos. Ele ficou 20 anos em Utzlaaretz. Ele ficou 20 anos lá. Então, na cabeça de Jacob, ele disse, não, a terra de Israel, eu não posso sair daqui mais, já fiz a minha parte. Mas mesmo assim, ele concordou descer o Egito. Aí, quando ele vai descer ao Egito, com quantas almas? 76. Não. 70. Não, 70. Você botou mais 6 aí de gaiato? Como é que foi isso? Entraram de... Hã? 70 almas. Eu sei, mas teve um que botou mais 6 aí. Entraram pela É 70, Rafa. 70 almas. 70 almas. Ele entrou com 70 almas e desceu ao Egito com 70 almas. Mas quando ele foi saindo lá de Hebron, ele estava descendo assim, preocupado, né? Qual foi o lugar que ele descansou e desceu tranquilo? Deus mandou um anjo para se revelar para ele, e ali foi na cidade de Beersheba. Olha aqui onde eu estou, em Beersheba. E aí a Kadosh Baruch Hu falou para ele, Jacob fez um sacrifício, tá? Um altar, e aí Deus mandou um anjo e avisou, Jacob Avinu, não te preocupa. Vocês vão descer para o Egito. E eu vou cumprir com a minha promessa lá. Lá no Egito, você vai se multiplicar, a tua geração vai se multiplicar muito mais do que se ficasse aqui na terra de Israel. Vai. E aquela paz que eu vou dar para você, que você tanto queria, você não vai ter aqui na terra de Israel. Você vai ter na Galuta. Você vai ter lá. E aí, o que ele vai acontecer? O que Jacob Avinu vai falar? É verdade, eu vou. E Jacob Avinu vai descer ao Egito.
né? Já no finalzinho, no comecinho, né? Era o segundo ano do período da fome no Egito, né? E há quanto tempo era para ser a fome? 7 anos. 7 anos. Quanto tempo durou? Apenas 2. Durou só 2 anos. Hã? Durou só 2 anos. Apenas 2. 2 anos. Por que durou 2 anos? Porque Pela presença de Jacó. Quando o tzadik chega. Mas quando Jacó Avinu está descendo, ele manda primeiro os filhos dele ver Gosh, né? O que Jacó Avinu manda fazer? Estudar o lugar melhor para morar. Estudar o melhor lugar, e Yosef vai dar. Mas o que os filhos dele vão fazer? Ah, tá. Local de estudo, doutora. Vão criar... Um judeu não pode viver numa cidade, daí a gente aprende que um judeu não pode viver numa cidade sem um Beit Midrash, sem o estudo da Torá, sem uma sinagoga. Tá? Se o pessoal mora longe, não tem onde ir para uma sinagoga, o judeu tem que ir embora. Ele tem que ir para perto da comunidade. Não pode ir numa cidade. Hã? Foi isso que eu fiz. Paga um preço caro. Quem está falando isso aí? É a Yael? Presente. É isso mesmo. Tá correto. Então, um judeu não pode. Então, a preocupação de construir um Beit Midrash para estudar a Torá. Mas outra coisa que Jacó Avinu pediu para fazer também. O que ele fez? Alguém sabe? Ele mandou levar. Ele plantou os cedros, não foi isso? Que foram e a fé, meu! Outro bordão. E a fé, meu! Eu vou montar aquele negócio lá. E a fé, meu! Muito bom. Por que ele mandou plantar cedro? Porque é um lado ecológico, né? As pessoas gostam de árvore. Vamos salvar a floresta. Vamos salvar a Amazônia. Ele mandou plantar para construir um Mexicano, se eu não me engano. Como é que é? Para depois, futuramente, construírem o Mexicano. E a fé. Isso mesmo. A madeira que ia ser usada para construir o Mexicano. Então, Jacó não vai ser mais Jacó, ele vai ser Israel. Ele vem com toda a força dele. E aí eu vou contar um midrash aqui. Quando eles chegaram no Egito, houve um banquete real. Inicialmente, os irmãos se recusaram a comer com Yosef, temendo que ele acharia alguma nova acusação contra eles, pois nenhum comprou a comida. Jamais fora convidado por um vice-rei, né? No caso aqui. E Yosef tomou o seu cálice, meu gato está gritando, eu botei ele lá fora. E o cálice, quem estava segurando, contou que o seu irmão Yehudá será um rei. Né? Isso vai falar Yosef. E, portanto, ele deve sentar na cabeceira da mesa. E Reu vem o primogênito, depois vem o Shimon e depois vem Levi. E assim por diante, até que chegou a Benjamim. Yosef falou, então, meu cálice me diz que Benjamim não tem mãe. Né? Isso antes de se revelar. Eu também não tenho. E que ele se sente ao meu lado. Assim, Yosef acomodou de acordo com a ordem de nascimento, porque os reconhecia. Afinal, sem saber disso, todos os irmãos pensavam que talvez o cálice de prata realmente tinha poderes mágicos. No meio da refeição, Yosef perguntou a Benjamim, você tem irmão? E ele respondeu, eu tenho um, mas eu não sei onde ele está. Desde que ele desapareceu, muitas vezes eu sentei e chorei por ele.
Olha que interessante. Meu pai também chorava muito a perda dele. Desde que meu irmão se foi, meu pai não dorme numa cama. Olha que tristeza. Ele dorme no chão e lamenta. Yosef, indagou-se e ainda disse, você tem esposa e filhos? Sim, eu tenho 10 filhos. Olha, o Shimon, o caçula, tinha 10 filhos. E todos eles têm um nome que me lembra o meu irmão e da desgraça que lhe sucedeu. Meu irmão também ficou comovido com meus irmãos também ficaram comovidos com a tristeza do meu pai. Disse que ele não conseguia esquecer seu filho amado, porque ele, na verdade, não está morto, ele ainda está vivo. Olha, Benjamim sabia. E por isso que ele se recusa a ser consolado. Ao ouvir a palavra de Benjamim, Yosef não conseguiu conter-se mais e decidiu se revelar aos irmãos. Bem interessante esse midrash, né? E ele vai confessar a Benjamim. Entre inúmeros tesouros de Yosef, havia itens particularmente valiosos que representavam a terra inteira do Egito, gravado sobre o metal, sobre cidades, ruas, mercados, palácios e Nilos, e o Nilo que atravessa. Antes de revelar-se ao seu irmão, Yosef pediu que essa maquete fosse levada à sua presença. Mostrou a Benjamim e disse, ouvi dizer que vocês hebreus conhecem toda a ciência. Eis um mapa do país inteiro. Olhe para ele e me diga se você consegue saber onde está o teu irmão perdido. Benjamim olhou para a maquete diante de si e encontrou o palácio onde ele estava sentado naquele momento. Olhou mais a atenção e viu muitas pessoas sentadas dentro dele, entre eles seu próprio irmão Yosef. Ele ficou perplexo. Yosef perguntou, diga-me, o que você vê? Vejo meu irmão sentado na sala diante de mim. E ouviu Yosef isso, não pôde se conter, lançou-se ao pescoço do irmão e confessou, sou eu, o irmão de Yosef, implorou a Benjamim que não divulgasse o seu segredo aos outros irmãos. E ele prometeu. Esse é um midrash, tá? Estou contando essa midrashim para que a gente possa entender como é que o midrash ele vai dar várias interpretações. Aqui começa a galut do povo de Israel. Tá? As 70 almas que vão descer ao Egito, vai começar uma nova fase de coisas boas, né? Que com a presença de Yaakov. E na semana que vem a gente vai falar desse período bom e também vai falar do período que vai começar literalmente a nossa escravidão no Egito. A gente já está terminando o livro Bereshit, tem várias coisas integrantes que intrigam a gente, mas tudo tinha um propósito, né? E o povo de Israel, por mais sofrimento que passou no Egito, ele se multiplicou. Agora, perguntas, que é a coisa mais interessante. Tem alguém que vai dedicar esse shiur para elevação da alma, para refuah shelemah? Acho que é mais propício antes, depois das perguntas. Rabino, o Robério não pôde chegar a tempo e pediu novamente que eu fizesse a leitura. Então vai ficar só você, porque depois quando ele chegar, ele faz. Sempre fica você. Vai lá. Só um instante, por favor. Ok. Para elevar. Para a elevação da alma. Refuah shelemah. Depois, só um minutinho, fala primeiro o refuah shelemah e depois vai fazer para a elevação da alma, tá? Primeiro quem está vivo, para ter saúde, depois elevação. Ok. Laila Nashua Andrade Alves, filha de Ana Célia Cavalcante de Andrade Alves.
José Wellington Pereira Barros, Henrique Abraham Benitzak, Severa Falcão, filha de Francisca Aragão, Luiz Fernando, filho de Oneides Lobato, Joana dos Santos Barbosa Severino, filha de Cristiano Alves Barbosa, Antônio de Souza Patrício, filho de João Patrício Filho. Agora, Espera só um minutinho. Alguém quer acrescentar mais? Alguma pessoa doente? Eu vou botar... A recuperação do meu irmão Yuval. Yehuda Ben Abraham. Yuval. A minha mãe... Da Rivka, que está internada. Rivka Bat Sara. Minha irmã Esther Ben e Benedita. Tá? Vamos lá botar e faixa lemar também para David Félix Ben Abraham, Miriam Batdina, Ribi Yaakov Garzon Ben Frecha. Quem mais? Lua Nishmat, vamos fazer a elevação da alma. Para a elevação da alma de Eliezer Cosme, filho de Luiz Cosme, Ademar Lobato, filho de Luiz Cosme, Maria Escalice, filho de Madalena de Sendo, Núzio Dário, filho de Giovana Castronovo, Licínia dos Santos Barbosa, filha de Cristiano Alves Barbosa, João Patrício Filho, de Manuel Patrício Filho Félix. Moshe Garzon Batsara, Mesod Batfrecha, Maurício Naftali Batsila. O que mais? Yosef Mendes, bem-vinda, um judeu de Belmonte que faleceu. Vamos lá, gente. Perguntas. Simi, Elton, Rivka. Tanta gente para o Hashem. Chay, Raquel, Nicoles, Diogo. Por que ele não se revelou antes? Porque ele não se revelou antes. Porque o Yosef, ele entendia que tudo era um plano divino. E se ele se revelasse, Deus... você tem que entender que Yosef, ele chegou a um nível que Deus queria que ele se revelasse no momento certo. E a gente vai entender uma outra situação. A gente vai entender a situação de Mashiach. Por que Mashiach não se revela? Quando é que Mashiach vai vir? Por que Kadosh Baruch Hu não vai dizer quando é que é o período messiânico? Quando é que vai acabar a nossa galuta? Quando que a gente vem para a terra de Israel? Então, a gente o mesmo conceito, tudo tem seu tempo. Não vai poder fazer... vai chegar o tempo da galuta e vai chegar o tempo da Geulah. Então, Yosef entendia dessa situação como o povo de Israel precisa entender. Chegou o Mashiach, a gente não precisa largar tudo e ir para pegar a Mashiach. Tanto o Rambam ensina muito bem para isso. A gente continua fazendo as nossas coisas e o Mashiach vai fazer o trabalho dele. E aí a gente vai fazer parte de um processo de redenção. Então, Yosef não estava mais no nível normal como a gente está. Ele vai abaixar a crista, ele vai descer do salto quando ele vai passar os 12 anos ali. Ele vai entender que tudo é um plano divino para que ele pudesse ajudar no ponto principal para que os irmãos e a família de Jacob deixassem de ser uma família e se tornasse uma nação. Então, se revelasse, poderia ter algum problema. Obrigada. Okay. Perguntas? Rabino, uma pergunta.
No caso do Paró, quanto os seus sábios, que para considerar que Yosef fosse nobre, falasse as 70 línguas, sendo que provavelmente os sábios também não conheciam, porque nem o próprio faraó conhecia. Como é que eles identificariam algo que eles nunca viram, nunca falavam? Não, não eram sábios, eram os ministros, tá? Os ministros de Faraó. Isso. Então, os ministros de Faraó, além de ter eles eram políticos e eram também feiticeiros. Eles entendem que vão criar jurisprudências para que ele não possa assumir como vice-rei. Porque uma pessoa que quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. A gente conhece essa expressão. Então, quando o Faraó não vai falar o hebraico, tá? Ele vai ficar com medo, porque o Faraó é uma divindade. O Faraó não é um homem. Tanto que ele ia por que horas para ir para o Nilo? O que ele ia fazer no Nilo às 5 da manhã? Imagina, 5 da manhã, no deserto, né? Mesmo que seja um Nilo, a água não deve ser bem quentinha. O que ele ia fazer? Então, ele ia fazer necessidade física. A fisiológica dele. Porque para que ninguém visse que ele estava no nível mais baixo dele como ser humano. E durante o dia ele era uma divindade. Então, como é que uma divindade não vai falar hebraico? Então, aí a gente vai ver a mão de Hashem atuando, botando o Faraó na mão de Yosef. Aí o Faraó entendeu que é uma coisa divina. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Qual a parte que mais vocês gostaram, que for interessante? Eu quero só perguntar qual era este livro que o senhor estava usando. Eu vi o senhor folheando aí enquanto falava. Eu estou usando vários livros. Esse aqui que eu uso é um livro em inglês, se chama Genesis for Creations in Covert, de Zvi Grumben. Não sei se você consegue ver isso aqui. Tá? Eu uso também o livro do Rabino Nathan Sachs. Tá? Eu uso os livros de um rabino dos Estados Unidos, não, da Inglaterra, que fez comentários da Perashá da semana. Uso o livro Short Voice, também em inglês. Tá? Que mais? Tem um monte de livro que eu uso, que às vezes a gente vai lendo uma outra situação, e a gente acaba aprendendo um pouquinho dos Midrashim. Isso é só para que a gente possa falar um pouquinho da Perashá da semana. É um pouquinho, que já faz 1 hora, né? Rabino, pode perguntar mais alguma coisa? Estou aqui para isso. Pronto. Eu já vi em um estudo com o Rabino que ao Jacob chegar no Egito e Yosef foi ao encontro para abraçá-lo, Jacob não o abraçou porque seria o horário basicamente do Shemar, e ele estava pronunciando o Shemar Israel. Aí também depois eu vi que quando já próximo à morte, ele vai falar com os filhos e os filhos vão falar pela primeira vez Shemar Israel, escuta meu pai, né, que é do Israel lá. Até nosso Deus, ele é um. Fazer essa pergunta. Aí, procedendo, como que casa essas informações, sendo que ele seria a primeira vez e ele fez quando chegou? Os patriarcas, eles não receberam a Torá, porque a Torá ainda estava no céu, né? Diz o Midrash que a Torá foi escrita nos braços de Akadosh Baruch Hu, tá? É uma figuração, tá? E por causa dessa Torá que estava no céu, a Kadosh Baruch Hu tira essa Torá e vai entregar no Monte Sinai para Moshe. Como é que eu vou falar? Uma ilustração, tá? Mas a Torá era feita literalmente oralmente, tá?
Então, os patriarcas, eles não vão ter a obrigação de fazer a mitzvah, porque não existia a mitzvah em si, mas eles eram profetas, eles sabiam que em um período do povo, os descendentes deles iriam cumprir essa mitzvah. Um profeta, ele está muito acima da própria mitzvah que a gente é obrigado a cumprir. Então, quando Yaakov está fazendo o Kriyat Shema, não é para ele, mas sim de uma forma para Hinu, para educação. Existem várias interpretações, mas eu entendo dessa forma, que Asuk b'mitzvah, Patu b'mitzvah. O que significa? Ocupado numa mitzvah, você está liberado por uma outra mitzvah. E na verdade, Yaakov, ele já sabia que Yosef estava vivo, mas ele se recusava em aceitar que o filho dele estava no pior lugar do mundo, que era o Egito, fazendo idolatria, ou tinha se perdido. Então, quando ele descobre que o filho dele em si, com todas as diversidades da vida, continua cumprindo Torá e Mitzvot, estando em Vitória, estando em Fortaleza, estando em São Paulo, estando aonde? Nos lugares mais difíceis de acesso ao estudo da Torá, mas ele continuou sendo Yosef Atzadik, ele continuou sendo os filhos de Israel. Então, ele entendeu que Yosef, ele já era uma outra situação, era a continuidade dele. Então, ele precisava manter essa situação. Então, os patriarcas são ética, são dignidade, são a continuação. Então, por isso que ele estava fazendo o Kriyat Shema. Outra vez, é um Midrash que vai estar relacionado na Guemará. Né? Mas a gente vai ver outras situações bem interessantes de Midrashes. Não que a gente deve levar o Midrashim ao pé da letra, mas que é uma alegoria que os rabinos fazem, né? Que vão dizer, olha, o Kriyat Shema é importante, tem que ter horário. Ok, obrigado. Estou vendo que tem todo mundo estudando. No Brasil é mais difícil. Olha, cola acabou para vocês, realmente, cola acabou. Aqui em Israel é um dia normal. Quem mora aqui sabe, um dia normal. Amanhã, Bezat Hashem, é um xixi, vamos cuidar do Shabbat. Mas para vocês que estão aí no Brasil, é muito difícil, principalmente com famílias, essas coisas todas, né? Galuta não é bom para a gente. É bom para a gente estudar a Torá mais a fundo para se preparar para entrar na terra de Israel. Domingo, a gente vai ter uma super palestra, seguindo aquele naipe, aquela situação da semana passada, sobre o divórcio, sobre o gueto. A gente vai falar de matrimônio. E eu preparei uma aula super boa, não é uma desta parte, mas é muito boa, e seguindo o raciocínio que eu comecei no divórcio, vamos fazer o casamento, né? Era para ser o revés, casamento, depois o divórcio, mas se a gente for nesse negócio, Hasse Shalom. Então, onde você é primeiro para depois a gente casar de novo, né? Para quem quer casar. Gente, Shabbat Shalom, tá? Domingo, um pouquinho mais cedo para mim, porque senão eu fico assim, tem que ficar no Red Bull e meu gato ficar gritando. Tem que trazer meu gato para estudar a Torá com vocês também. É o gato do Rabino. É o gato do Rabino. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Obrigada. Shabbat Shalom. Obrigada. Toda Arabá. Darabá. Não sei se Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sim, ficou bom. Ficou bom. Shabbat Shalom. Tchau. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.